Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor encontre você exatamente onde você está agora. Que este momento de oração seja um abraço de Deus no seu coração. Hoje é segunda-feira, dia 1 de junho. Antes de iniciarmos este momento de recolhimento e fé, quero te pedir um gesto simples, mas de grande importância. Deixe o seu like neste vídeo. Com isso, esta oração chegará a mais pessoas, alcançará mais famílias e tocará corações que estão precisando de paz e esperança. Senhor Deus, nesta noite de segunda-feira, na primeira noite deste mês de junho, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e esperança. Entramos no tempo comum, esse tempo santo, em que Tu santificas os passos simples, o trabalho de cada dia, a mesa da família, o silêncio da casa e o descanso da noite. Junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Por isso, já nesta abertura do mês, queremos nos abrigar dentro desse coração manso e humilde, que acolhe os cansados e nunca rejeita quem chega ferido. E em poucos dias celebraremos Corpus Christi, quando a Tua presença eucarística será exaltada com amor pelo Teu povo. Talvez alguém chegue a esta oração agradecido pelo dia que viveu. Talvez outro chegue chorando por dentro. Talvez você esteja cansado, inquieto, com o corpo pesado e a mente cheia. Talvez haja no seu coração saudade, medo do amanhã, preocupação com os filhos, contas, exames, conflitos dentro de casa ou o peso de uma notícia difícil. Nesta segunda-feira queremos lembrar também dos sacerdotes, dos que servem o altar e das almas que partiram marcadas pela esperança da ressurreição. Recebe, Senhor, tudo aquilo que não conseguimos resolver sozinhos. Recebe as lágrimas escondidas, as perguntas sem resposta, o cansaço do corpo e a batalha silenciosa da alma. Agora, coloque diante do Senhor tudo aquilo que pesa no seu coração. Com o coração aberto e confiante, iniciemos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor meu Deus, rocha firme da minha vida, Tu conheces a fé pequena que muitas vezes eu trago nas mãos. Tu vês o que ninguém vê e sustentas, com paciência, o coração que tenta permanecer de pé, que eu não me afaste de Ti quando não compreender os Teus caminhos. Que eu não troque a Tua verdade pelas vozes apressadas do mundo. Que eu me lembre, no silêncio desta noite, de quantas vezes Tu já me levantaste quando eu pensei que não conseguiria continuar. Afasta de mim a dúvida que me paralisa, a frieza espiritual que me enfraquece, a tentação de viver como se eu pudesse caminhar sem a Tua graça. Concede-me uma fé simples, obediente e perseverante. Fortalece a minha constância na oração, mesmo quando eu estiver seco por dentro. Faze-me buscar a Tua presença antes das notícias, antes das distrações e antes dos meus próprios medos. Cura em mim a pressa, o orgulho e a desconfiança. Ensina-me a descansar em Ti quando a resposta demora. Faze-me acreditar no Teu amor mesmo quando os meus olhos ainda não enxergam a saída. Olha também por aqueles que estão com a fé ferida, pelos que deixaram de rezar, pelos que se afastaram da igreja e pelos que já não conseguem mais chorar diante de Ti. Visita os idosos que rezam sozinhos em seus quartos. Estende Tua mão sobre os jovens cercados de confusão, sobre as mães que intercedem por seus filhos e sobre os sacerdotes cansados, que hoje precisaram sorrir enquanto carregavam cruzes escondidas. Reacende nos lares o desejo da Tua presença. Faze nascer novamente o gosto pela palavra, pela missa, pela adoração e pela confiança.
Onde houver dúvida, traz confiança. Onde houver frieza, traz fervor. Onde houver desânimo, traz perseverança. Eu confio em Ti, Senhor, porque a Tua fidelidade não falha, e nas Tuas mãos deposito tudo aquilo que sou. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, guardião fiel do povo de Deus, combate por nós nesta noite. Tu que permaneces diante do trono do Altíssimo, vem cercar a nossa casa com a Tua proteção e afastar todo o mal visível e invisível. Coloca Teu escudo diante da porta do meu lar. Guarda a minha mente de pensamentos sombrios, a minha boca de palavras que abrem brechas, os meus passos de caminhos perigosos. Afasta de mim as ciladas do inimigo, a inveja escondida, a maldade disfarçada, as influências que roubam a paz e tudo aquilo que tenta sufocar a presença de Deus dentro de casa. Protege o meu descanso, os meus sonhos, o meu trabalho e o caminho por onde eu passo todos os dias. Guarda também o lugar onde eu trabalho e os caminhos por onde a minha família anda. Não permitas que conversas maldosas, calúnias ou influências perigosas se instalem em nosso ambiente. Cobre também os aparelhos, as conversas e as telas que entram no nosso lar. Que nada impuro encontre espaço onde o nome de Jesus é invocado. Olha também pelas crianças e pelos adolescentes tão expostos às armadilhas deste tempo. Visita aqueles que vivem cercados de medo, os idosos que dormem sozinhos, as famílias marcadas por brigas, perseguições e palavras pesadas. Estende Tua espada de luz sobre os sacerdotes, os seminaristas e os consagrados, para que permaneçam firmes em sua missão. Protege os ambientes de trabalho, as escolas, os hospitais, as estradas e cada pessoa que ainda está voltando para casa nesta hora da noite. Rompe correntes de ódio, desfaz toda obra de trevas e devolve serenidade aos lares feridos. Onde houver ameaça, traz refúgio. Onde houver perturbação, traz paz. Onde houver escuridão, traz a luz de Cristo. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, e eu descanso confiante porque o Senhor é a minha fortaleza. Espírito Santo de Deus, luz que ilumina a mente, paz que acalma o coração, vem repousar sobre mim nesta noite. Tu conheces os pensamentos que correm depressa, as memórias que retornam sem aviso e o cansaço que o corpo sente quando a alma não consegue descansar. Que eu seja visitado pela Tua calma quando o sono demora a chegar. Que eu não seja vencido pela ansiedade, pela angústia, pela tristeza profunda, nem pelas ideias negativas que tentam crescer no silêncio do quarto. Afasta de mim os medos exagerados, a inquietação que aperta o peito, a confusão que tira a clareza e a insônia que desgasta as minhas forças. Concede-me serenidade para respirar, sabedoria para entregar a Ti o que não posso controlar e descanso verdadeiro para o meu corpo e para a minha mente. Cura em mim as lembranças dolorosas que voltam à noite, as feridas antigas que ainda sangram e as preocupações que se repetem como um eco. Quando eu despertar no meio da madrugada, lembra-me de que Tu estás comigo. Quando o pensamento correr sem direção, põe ordem, silêncio e esperança dentro de mim. Dá-me a graça de acordar amanhã com ânimo novo, com pensamentos mais limpos e com o coração refeito pela Tua presença. Olha também por aqueles que estão acordados nesta hora, sentados na beira da cama, chorando baixinho para não preocupar ninguém. Visita os que lutam contra a depressão, contra o pânico, contra o esgotamento emocional e contra a solidão. Estende Tua mão sobre quem está em salas de espera, corredores de hospital, plantões de madrugada, quartos silenciosos e casas vazias. Consola os enlutados, fortalece os cuidadores, sustenta quem toma remédios para dormir e quem teme a chegada da noite. Onde houver tormento, traz consolo. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver cansaço da alma, traz repouso. Espírito Santo, eu confio em Ti e no Teu sopro de amor entrego a minha noite e o meu amanhã. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, Teu olhar alcança cada dor escondida e cada fraqueza do corpo humano.
Do teu sagrado coração brota a misericórdia que cura, fortalece e sustenta. Inclina-te sobre nós nesta noite com compaixão e ternura. Toca, Senhor, o meu corpo cansado. Visita os meus ossos, os meus músculos, o meu sangue, a minha respiração e cada célula que precisa da tua vida. Que eu receba de ti alívio para as dores, resistência para o tratamento e paciência para os dias em que a recuperação parece lenta. Afasta de mim o medo do diagnóstico, o desânimo diante dos remédios, a revolta diante das limitações e a impaciência com o tempo de cura. Concede-me disciplina, esperança e descanso reparador. Abençoa os remédios, os exames, a fisioterapia, as consultas e cada etapa do tratamento. Dá-me coragem para seguir orientações, humildade para pedir ajuda e esperança para não desistir no meio do processo. Se há em mim alguma enfermidade conhecida ou escondida, passa com teu poder sobre ela. Se há exames a esperar, resultados a receber ou procedimentos a enfrentar, caminha comigo e não me deixes desamparado. Olha também por aqueles que estão nas UTIs, nos hospitais, nos asilos e em casa sobre uma cama de enfermidade. Visita os pacientes com câncer, diabetes, doenças do coração, dores crônicas, enfermidades neurológicas e sofrimentos da saúde mental. Estende tua mão sobre quem aguarda a cirurgia, sobre quem teme um resultado, sobre quem perdeu a força para comer, levantar ou sorrir. Fortalece os médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas e todos os que cumprem plantão nesta noite. Dá coragem aos cuidadores que trocam curativos, oferecem água, limpam lágrimas e permanecem acordados por amor. Onde houver dor, traz alívio. Onde houver fraqueza, traz vigor. Onde houver enfermidade, traz tua presença curadora. Eu confio em ti, Jesus, porque nenhuma noite é escura demais para a luz do teu amor. Senhor Deus, fonte de toda comunhão, tu desejas entrar em cada lar e fazer dele um lugar de paz. Tu conheces as mesas silenciosas, os quartos fechados, as palavras interrompidas e as feridas que se escondem por trás da rotina. Que eu saiba amar melhor aqueles que colocaste ao meu lado. Que eu tenha paciência no cansaço, mansidão na hora do conflito e humildade para reconhecer quando errei. Afasta de mim a dureza no falar, a indiferença no conviver, a irritação que cresce com pequenas coisas e a tentação de desistir das pessoas que amo. Concede-me um coração disponível para escutar, para dialogar e para perdoar. Ensina-nos a voltar à mesa com respeito, a rezar juntos ao menos por alguns minutos e a não deixar que o orgulho durma dentro da casa. Cura em mim o egoísmo, o ciúme desordenado, a frieza e toda lembrança amarga que atrapalha a vida em família. Faze da minha casa um ambiente onde a tua presença seja sentida, onde a oração tenha lugar e onde ninguém precise esconder a própria dor. Olha também pelos casais que atravessam crises, pelos esposos feridos por traições, pelos que já quase não conversam e pelos que ainda se amam, mas não sabem mais como recomeçar. Visita os filhos rebeldes, os pais aflitos, os avós esquecidos e as famílias separadas pelo trabalho, pela distância ou pela migração. Estende tua mão sobre os lares marcados por dependências, por violência, por gritos e por noites sem paz. Abençoa as mães que sustentam a casa com lágrimas e coragem. Abençoa os pais que desejam ser presença, mas se sentem falhos. Reconstrói o que parece rachado por dentro. Onde houver divisão, traz unidade. Onde houver frieza, traz carinho. Onde houver ferida antiga, traz reconciliação. Eu confio em ti, Senhor, e consagro a ti a minha casa, a minha família e cada relação que precisa do teu toque. Pai de misericórdia, tu és rico em perdão e jamais desprezas um coração arrependido. Nesta noite, antes de descansar, eu me aproximo de ti com verdade e humildade. Tu conheces os pecados que eu lembro e também aqueles que cometi sem perceber. Perdoa-me, Senhor, pelo que pensei e não deveria ter pensado,
pelo que falei e feriu, pelo que fiz com egoísmo e pelo bem que deixei de fazer, que eu não me acostume ao pecado, que eu não endureça a minha consciência, que eu não justifique o que te entristece. Lava a minha alma das impaciências, das palavras ásperas, da inveja, da omissão diante da necessidade do outro e da falta de caridade nas pequenas coisas do dia. Concede-me arrependimento sincero, coragem para reparar o mal que causei e desejo verdadeiro de procurar o sacramento da reconciliação. Dá-me também a graça de perdoar quem me feriu, para que o ressentimento não faça morada em mim. Tira do meu peito a amargura escondida e toda a vontade de reviver ofensas antigas. Cura em mim aquilo que me faz cair sempre no mesmo erro. Ensina-me a vigiar, a rezar e a recomeçar. Olha também por aqueles que vivem esmagados pela culpa, pelos que se sentem indignos do teu amor e pelos que têm medo de voltar para ti. Visita quem carrega segredos pesados, quem chora por decisões erradas e quem perdeu a paz por causa do próprio pecado. Estende tua mão sobre os sacerdotes que acolhem confissões, para que sejam ministros mansos da tua misericórdia. Lembra-te também das almas dos nossos falecidos, especialmente das mais esquecidas, e concede-lhes descanso, luz e paz no teu coração. Onde houver culpa, traz perdão. Onde houver escravidão interior, traz liberdade. Onde houver distância de ti, traz retorno e abraço. Pai amado, eu confio na tua misericórdia e nas tuas mãos entrego a minha pobreza e a minha vontade de recomeçar. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Mãe querida que permaneces junto dos teus filhos em cada noite, acolhe-nos sob o teu manto. Tu conheces os caminhos do coração humano e sempre nos conduzes com doçura para mais perto de Jesus. Eu te entrego a minha vida, a minha casa, o meu descanso e tudo o que ainda me preocupa. Guarda os meus pensamentos enquanto eu durmo. Guarda as minhas decisões, os meus projetos, o meu trabalho e o meu futuro. Que eu aprenda contigo a confiar sem barulho, a servir com humildade e a esperar com perseverança. Afasta de mim a pressa que me rouba a paz, o medo que me fecha, a tristeza que enfraquece a esperança. Leva ao teu filho cada intenção que eu não consigo colocar em palavras. Cobre-me com teu manto santo. Fica ao lado da minha cama. Intercede para que esta noite seja de proteção, esta madrugada seja de serenidade e este amanhecer seja cheio de graça. Conduze os meus passos ao longo do novo dia e não permitas que eu me esqueça de rezar no meio das tarefas. Faze-me reconhecer a tua presença nos pequenos sinais de cuidado que Deus me enviar. E, quando eu abrir os olhos amanhã, que o primeiro impulso do meu coração seja agradecer a Deus. Olha também pelas mães que rezam por seus filhos, pelas viúvas, pelos avós, pelos enfermos, pelos que moram sozinhos e pelos que carregam saudades profundas. Visita as gestantes, as crianças, os jovens em discernimento e as famílias que precisam de direção. Estende teu cuidado sobre os que viajam, sobre os desempregados, sobre os que estão desanimados e sobre aqueles que já não sabem mais pedir ajuda. Conduze a igreja, protege os sacerdotes e leva-nos a amar cada vez mais Jesus presente na Eucaristia, sobretudo enquanto nos aproximamos de Corpus Christi. Onde houver aflição, leva consolo. Onde houver insegurança, leva amparo. Onde houver noite escura, leva a luz do teu Filho. Nossa Senhora, eu confio em tua intercessão e no teu colo deposito a minha família, a minha história e tudo aquilo que sou. Antes de encerrarmos esta oração, quero agradecer a sua companhia nesta noite. Rezar em comunhão nos fortalece e nos lembra que ninguém caminha sozinho diante de Deus. Agora, vamos entregar ao Senhor a nossa vida com a oração que o próprio Jesus nos ensinou. E por ser esta segunda-feira, rezaremos também de modo especial pelos sacerdotes, para que sejam firmes, santos e consolados em sua missão. Com fé e confiança, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa Igreja. E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência suplicante, socorrei-os a todos nos trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Virgem Mãe e Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio. Suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas. Guiai, segundo o amor do vosso coração, os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde dignos ministros do altar, santos e dedicados pastores do povo cristão. Assim seja. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui em oração comigo, quero te fazer um pedido especial como prova da sua fé e da sua confiança no poder de Jesus Cristo. Peço que você escreva aqui nos comentários: Jesus Cristo, tende piedade de nós. Que Deus sempre abençoe a sua caminhada e fortaleça a sua fé. Boa noite, durma em paz, sob a proteção do Senhor. Amém. Amém.